Fala, investidor. Eu tenho o prazer de estar aqui com Vinícius Carmona, diretor de RI da BR Partners. Tudo bem, Vinícius? Bem, vocês? Tudo certo. Prazer estar aqui de novo. Queria que você explorasse um pouco o que é o BR Partners, né, para que o público geral pudesse conhecer um pouco mais desse banco que é relativamente pequeno, mas cada vez maior, né? Cada vez maior e também contando, né, com ajuda, com apoio que a gente sempre teve do nosso investidor desde o começo. Nós somos um banco de investimento, né? O que é um banco de investimento? Nós somos um banco focado na assessoria financeira, né? Então, assim, nada mais é que, na linguagem comum, emprestar serviços para grandes clientes, né? A gente tem um foco aí de servir, de ter, né, um leque de serviços o mais amplo possível, né, para cobrir essas empresas do que a gente chama do large corporate brasileiro, né? São essas grandes empresas. A gente tem um diálogo muito bom com investidores no Brasil, né? Com investidores minoritários, propriamente nosso business também envolve serviços que a gente faz para empresas do governo, empresas públicas, então do lado de privatizações, por exemplo. A gente tem uma proximidade, vamos dizer assim, a gente conhece muito esse segmento dos grandes empresários, das grandes famílias brasileiras, e a gente busca, através do banco de investimento, oferecer uma plataforma completa aí de serviços de assessoria que incluem, principalmente, né, por exemplo, quando uma empresa precisa fazer algum movimento estratégico, né, um M&A que a gente chama, a compra ou a fusão de uma outra empresa, né, e aí, obviamente, que você tem hoje na economia brasileira, apesar dos desafios que a gente tem no cenário macroeconômico e político, a gente tem uma profundidade muito grande das empresas aqui no Brasil, né? Então, diferente do que se via no que eu estudei nos livros na faculdade, porque obviamente eu era muito criança, mas até ali até o começo, até o final da década de 90, o Brasil era um país extremamente concentrado em grandes grupos, né? Então, em grandes empresas estatais, e você tinha praticamente um oligopólio no país. E hoje a gente tem uma economia muito profunda, né? Então, todo setor que você olha, energia, indústria, varejo, o setor financeiro, a gente vê, de fato, vários nomes, listados ou não, que tem uma posição, né, você tem aí pelo menos 10, 15 nomes que são muito fortes em cada setor, e a gente, a nossa expertise é justamente tá do lado desses clientes para transações estratégicas, né? Então, assim, aconselhamento, vale a pena olhar um ativo para comprar ou não. Se você tem um ativo aqui, a empresa tem um ativo que não está gerando tanto caixa, está fugindo da estratégia de longo prazo da companhia, por que não vender esse ativo? Né? Então, assim, também empresas que estão extremamente alavancadas, precisam reestruturar a dívida, a gente tem uma área de restructuring. Então, a gente quer estar do lado do cliente para oferecer o melhor advice, né? Como a gente não é um banco tradicional de crédito, como, por exemplo, o Itaú, o BTG e tudo mais, a gente consegue ser independente, né? Então, assim, de fato, dá um aconselhamento isento de conflitos de interesse para o nosso cliente, né? E é nesse mar que a gente navega. Então, a gente tem o Investment Banking, que praticamente faz aí as operações de M&A, reestruturação, privatizações, fairness opinions, né? Que são opiniões dadas em conselho estruturação de dívidas de mercado, né, instrumentos financeiros como CRI, CRA, debentures, FDICs, enfim, a gente tem uma área que também é uma área de serviços, né, que a gente identifica oportunidades para colocar dívida para os nossos investidores e também ajudar, né, nos projetos das empresas, né, que são os emissores das dívidas. Nós temos uma área de tesouraria que faz toda, vamos dizer ali, a gestão dos ativos e dos passivos dos clientes. Então a gente oferece ali produtos
como derivativos, né? Operações de câmbio, de commodities, então assim, travar preço do açúcar lá no futuro, esse tipo de operação que ajuda ali no fluxo de caixa dos clientes. E a gente, mais recentemente, nós estruturamos o nosso Wealth Management, que por sinal está indo muito bem, que a gente faz ali a assessoria na gestão do patrimônio dos nossos clientes. Então, ajudar na alocação dos melhores produtos para investimento, a gente ajuda na questão da sucessão familiar, como a gente lida com essa questão patrimonial entre diferentes gerações, questões tributárias, fiscais, tudo isso dentro, vamos dizer, desse mundo, dessa expertise que a gente tem nessas grandes famílias, grandes empresas, grandes investidores. E como a gente acredita muito no Brasil, né, a gente tem visto um terreno bem fértil, né, acho que só para finalizar, cada mês a gente vê uma empresa, um business novo surgindo com grande potencial, assim, que passou de 50 milhões de faturamento no ano passado para 350, 400 esse ano. Então cada vez a gente vê mais uma profundidade do nosso mercado, né? Que é um mercado extremamente forte. Perfeito. E, Carmona, a respeito de alinhamento de interesses, o BR Partners tem uma política de distribuição de dividendos historicamente que gerou em torno de 60%. Né? Os sócios são remunerados da mesma fonte, numa empresa mãe. Se você pudesse explicar como funciona esse alinhamento, que não existe necessariamente nas outras empresas. Né? Na minha opinião, esse tipo de alinhamento que a BR Partners tem, ele é superior à maior parte dos planos de opções que a gente vê aí no mercado. Eu concordo 100% você é suspeito, com você, porque eu, como um sócio da companhia, sou um investidor também, assim como vocês, porque, cara, é um modelo muito alinhado ao minoritário, né? Porque, assim, o nosso modelo de partnership, ele pressupõe o business precisa gerar caixa, precisa ter top line, né? Precisa ter receita, precisa ter lucro. Claro. Porque a maior parte, quanto mais senior você é no partnership, maior é a representatividade dos dividendos como remuneração, né? Então, quer dizer, o negócio precisa ir bem para os sócios usufruírem dos dividendos, que são os mesmos que a pessoa física, né, que o minoritário usufrui. E o mais legal é que você fica travado, né? Quando você tem ações de uma empresa que não é listada, você só pode sair, e se você sair, você vende a book, né? Você vende o valor patrimonial, o que deve doer, né? Porque o BR Partners hoje negocia com um ágio de mais ou menos 70% frente ao valor patrimonial, correto? Exato. Então, hoje nós temos 55% da companhia, então, assim, é difícil você achar outras empresas listadas, né, que tem um ownership tão grande quanto o nosso, né? Então, nós sócios, nós temos 55% do negócio e hoje somos em 35 sócios. Então, se tem pessoas que realmente acreditam nesse negócio, somos nós, né? Somos os sócios. E como você operação, perdão. Então, no partnership, como é que funciona? Nós temos o veículo que detém as ações listadas, né? Só que nós, sócios, temos cotas desse fundo. Então, nós não temos ações diretas. Eu não posso simplesmente pegar e falar, pô, a ação bateu lá, vamos dizer, R$15, vou vender. Bateu 16, vou vender. Eu não posso fazer isso, né? A gente não tem essa opção. A gente não... O valor de mercado para a gente, para os sócios, não... É apenas uma referência, né? Porque não altera em nada, né? Assim, o que importa é o dividendo, que é o mesmo dividendo que o minoritário Exatamente. Recebe. O dividendo é o mesmo dividendo e a gente acredita muito no negócio, né? Tanto é que eu acho que hoje não vejo nenhum sócio assim querendo sair e abrir mão da sua participação, porque realmente todo mundo acredita no crescimento da companhia, no desenvolvimento, tendo em vista que a maior parte do patrimônio dos sócios é construído na companhia, realmente é um negócio que ninguém quer abrir muita mão, né? Então, eu acho meio banco garantia. Claro, são culturas difíceis de se comparar, né? Eu vou dizer que assim, nós copiamos o modelo do BTG e fizemos algumas adaptações no modelo de partnership de acordo com a nossa cultura, com a nossa realidade. Então, por exemplo, no BTG, você tem um modelo um pouco diferente que permite, de acordo com a performance de cada sócio,
você ter troca de participações, né? O nosso modelo é diferente, então os sócios, de acordo com a relevância para o business, com a performance histórica, vão compondo ali uma participação que é, vamos dizer, aderente à relevância daquele sócio para a companhia. Mas tem funcionado muito bem, assim, porque o que eu vejo, tá? Falando talvez como não como RI, mas como sócio e como investidor, é que esse modelo, cara, te obriga a ter muita gana, entendeu? Porque assim, no final do ano você vai comer o que você plantou. Então, se a gente ficar de braço cruzado esperando o cliente vir, a gente está ferrado, porque não vai ter operação, não vai ter top line, não vai ter lucro, e aí você cria um desalinhamento gigantesco, né? Então, Perfeito. a gente já, cara, no dia 2 de janeiro, já tá todo mundo com sangue no olho, correndo atrás de deal, porque a gente vive disso, né? Então, diferente de você estar numa estrutura que você tem lá seu salário garantido, né? Que você sabe mais ou menos quanto você vai ganhar durante o ano, e aí você tem. Então, assim, é um negócio que, por mais que, por exemplo, eu estou no RI, né? Minha área diretamente ela não gera receita, né? Não é uma área de negócio. Mas com todos os relacionamentos que nós temos e o conhecimento de mercado, o meu time, nós ajudamos na originação de negócios para o BR Partners, né? Então, quer dizer, todo mundo no fim do dia é cobrado por isso, né? Obviamente que também é remunerado por isso, mas todo mundo tem essa visão holística. Então não é aquele negócio, pô, eu quero fazer o P&L, eu quero fazer a receita da minha área, o IB que faço dele, o dívida que faço dele. Então não existe isso. É muito uma cabeça de, cara, conhecemos esse cliente. Esse cara, hoje, se ele não tem alguma coisa para ser feita no IB, né, algum M&A, alguma coisa do tipo, será que ele não tem, será que não vale a pena eu, como funcionário do IB, apresentar para o mercado de capitais para ver se tem opcionalidade de alguma captação de dívida, ou para o wealth management para fazer gestão do dinheiro da família? Então, a gente trabalha dessa maneira. Então, cada vez agora vocês têm mais áreas que são complementares, né? Porque, Isso. por exemplo, eu já vi o Ricardo Lacerda, o CEO da BR Partners, mencionar que muitas vezes vocês faziam deals, o cliente vende a sua empresa, recebe uma bolada de dinheiro, e aí vai para outro lugar para investir aquele dinheiro. Agora vocês podem oferecer um portfólio mais completo, né, e reter aquele cara na wealth, por exemplo. Continuar o relacionamento com o cliente, né? Porque é isso, antes a gente perdia, às vezes, né, você acaba perdendo o vínculo, porque o cara vendeu o negócio dele, ficou com, vamos dizer, com a fortuna, e ele vai, né, agora a gente, inclusive nós estamos correndo atrás dos deals que nós fizemos no passado para tentar trazer os clientes para o Excelente, torço pela wealth da BR Partners. E então, em respeito de diferenciais competitivos, né? Como que um banco com um balanço de 800 milhões consegue competir com gigantes como Itaú BBA, Goldman Sachs, JP Morgan e afins? Olha, uma parte acho que eu já respondi, que é essa questão, né, do alinhamento que o partnership traz, então de todo mundo ser sócio de todo mundo e ninguém ficar olhando para o P&L, para a receita da sua área e olhar a firma como um todo. Eu acho que quando você tem esse tipo de alinhamento, assim, você vê que está todo mundo remando na mesma direção, você acaba trazendo mais negócios, né? E eu acho que isso é muito perceptível dentro do BR, por se tratar de um negócio de pessoas, entendeu? É diferente, a gente não tem um produto físico, né, que você vai e vende ao mercado. O nosso produto, o nosso serviço é o capital humano, é o que o cérebro, né, das pessoas consegue produzir, oferecer e pensar, desenhar na melhor solução possível para o cliente. Então, quando você quando você tem uma boa reputação nesse mercado, que você tem um excelente track record de deals que você já fez, quando o cliente já conhece as pessoas que estão, né, tocando esse negócio, você acaba ali sendo bem mais competitivo. Obviamente, o lado da independência também ajuda muito, né? Porque como a gente não tem um private equity, um banco, a gente não é um banco de crédito, então a gente não é credor das grandes empresas, a gente também, em diversas situações, o cliente sente mais conforto em ter um advice, né? Ter um conselho nosso do que ter um conselho de um banco que empresta dinheiro para ele, entendeu? Então você tem uma oferta de produtos um pouco mais limitada.
mas, por outro lado, você tem menos desalinhamento de interesses com o cliente. Perfeito. A gente, obviamente, que a gente quer crescer, então cada vez mais a gente quer aumentar a nossa plataforma de serviços e produtos, mas quando a gente se compara aos grandes bancos hoje, realmente assim, né? Os grandes bancos estão em tudo. Na adquirência, no seguro, na folha de pagamento, em todos os tipos de empréstimo. Então, É assim... difícil não encontrar um conflito de interesses em algumas dessas áreas, né? Exato. Você concede crédito, dá fairness opinion, enfim, isso é uma bagunça. Exato. E a gente achou o nosso espaço, né, dentro desse mundo, que é esse mundo da independência e do advisory, né? Sem você ter aquele conflito seja via crédito ou via equity mesmo, né? Quando você investe na empresa. Perfeito. E recentemente o BR Partners fez uma distribuição de dividendos mais elevada que o usual. O payout no passado foi na ordem de 70% a 73%. 24% foi, como a gente fez o extraordinário, foi até mais, Chegou de 90%, é verdade, é isso aí. E agora o banco já tem um pouco menos, se você observa o índice de capital principal, já está um pouco mais apertado, digamos, né? Ainda que não seja um banco de crédito, não seja um banco alavancado, né? Tem uma base de depósitos que não é sticky, como a gente chama na indústria. Mas, assim, o que ocasionou esse consumo de capital foi para aproveitar um pouco mais o movimento de mercado em que você viu preços estressados em dezembro, além do dividendo, é claro, que consumiu um pouco de capital, e o que a gente pode esperar daqui para frente? Não, excelente. Eu acho que a gente tem um problema bom, porque o nosso capital apertado é 18%, né? 18% então, de Basileia. De Basileia, que comparando com a indústria é um nível ainda bem folgado, né? Agora, se você olha a CET1 ratio, o índice de capital principal aí já está mais em torno de 10% ou 11%. Isso, a gente teve de fato, no final do ano passado, em dezembro, acho que todo mundo se lembra que o mercado deu uma bela estressada, e aí a gente, né, quando o mercado estressa e você tem volatilidade, você perde a referência de tudo. O investidor perde a referência de preço, de risco, e aí todo mundo fica acuado. E a gente estava com um pipeline super intenso para liquidar. O que a gente fez? Para não perder a operação e não perder o cliente, fala, cara, vamos encarteirar, a gente faz um empréstimo ponte, que a gente fala um bridge loan, que é como se a gente desse um crédito de curtíssimo prazo para esse cliente. O mercado começando a melhorar, a gente empacota essa dívida num instrumento de mercado de capitais, tipo um CRI, por exemplo. Então, a gente usou o capital de forma extremamente tática e oportunística. Então, isso consumiu Basileia. E aí, obviamente, que agora com o mercado começando a normalizar, a nossa intenção é ter uma recomposição do Basileia, mas a gente também teve nos derivativos ali, com todo esse estresse de mercado, a gente faz muito hedge, né, para moeda, etc. E isso com essa vol, com esse overshooting, né, que a gente chama, isso também consumiu mais capital. Mas isso deveria se normalizar aqui, olhando pro caminhar aí de 25. Perfeito. E para o investidor que gosta de dividendos, entendo eu que BR Partners é uma tese que, como a gente mencionou bem, tem um alinhamento muito grande e tem uma política de payout estável, né? Normalmente opera ali em torno de 60%, um pouquinho mais que isso. Daqui para frente o investidor pode esperar esse nível de payout? Sim, acho que nesse range, né, parecido com o que foram os anos anteriores, aí de 65, 70, eventualmente 75, nossa política nos obriga a pagar pelo menos 25% e todo o restante é discricionário, né? A gente, de acordo com o momento de mercado, a gente define, como a gente paga trimestralmente, a gente define se a gente vai um pouco mais, se a gente vai um pouco menos, mas olhando hoje, visto que nós estamos com uma posição confortável de capital, a nossa intenção é continuar pagando sim nesse nível mais alto de dividendos, né? Que acho que é um negócio que gera um alinhamento diretamente com o partnership também e com o acionista minoritário. Então quer dizer que é retornar parte do valor gerado para o acionista. E eu entendo que são poucos os negócios do setor financeiro que conseguem pagar dividendo, né, com payout tão elevado como vocês operam aí, 60%, 70%, e ainda entregar crescimento. Né? E a grande diferença disso é porque vocês operam muito mais em serviços do que no crédito. O crédito é uma atividade mais intensiva em capital.
né? Então, eu gosto bastante da tese, acho que BR Partners é um dos poucos negócios de crescidendo, como nós chamamos aqui. Essa definição nunca tinha... Nunca tinha escutado, pois então. Boa. E, Carmona, eu agradeço a sua presença aqui, muito obrigado por ter vindo comunicar Legal. com o investidor pessoa física. Boa, E volte sempre. Posso dar uma última Por gentileza. mensagem? Eu, assim, agradeço imensamente o pessoal da Suno e queria passar uma mensagem, acho que para o ano de 2025, né, que é um ano que todo mundo sabe que, acho que para todos os setores, para toda a economia, é um ano extremamente desafiador, né, tanto do ponto de vista do lado fiscal, do lado político, com pré-eleições já chegando, e com uma política monetária extremamente restritiva, né, os juros indo potencialmente para 15% no final do ano, o que, olhando o nosso business, BR Partners, né, eu acho que assim, é um ano para ter gana e vontade de fazer acontecer mais do que nada, né, porque é um ano que para a gente não vai ser fácil, assim como outros anos anteriores, mas a gente, eu acho que assim, o investidor de BR Partners, eu gosto de passar essa visão, esse conselho talvez, que ele precisa olhar a importância do desenvolvimento da nossa tese de investimento para o longo prazo, ao invés de ficar, né, assim, olhando trimestralmente, porque o nosso negócio ele tem uma natureza talvez um pouco mais volátil, né? Claro, por conta das transações, como elas são fechadas, Exato. Em algumas áreas vocês operam um capital um pouco mais apertado em dado trimestre, mas de repente o próximo vem muito bom. Então o ideal é olhar esse retorno ao longo de um ano, por exemplo. Eu acho que você tem uma visão um pouco melhor, porque ele é trimestre a trimestre. Porque com juros muito altos, você pode, por exemplo, atrasar alguns projetos no investment banking e tudo mais. Então você tem uma receita mais fraca num tri, mais forte no outro. Isso obviamente não é nenhum spoiler. Mas eu acho que eu terminaria com o seguinte call, né? Acho que em momento de companhia, alinhamento dos sócios, o pipeline que nós temos hoje no investment banking e no DCM é possivelmente o melhor pipeline que a gente já teve. Obviamente que a conversão desse pipeline depende muito das condições macroeconômicas, mas eu acho que em termos de companhia, eu não tenho dúvida que a gente está no melhor momento aí, preparados para quando a gente tiver um alívio em Brasil, a gente e eventualmente entregar mais dividendos. Perfeito. Carmona, muito obrigado. Valeu. Espero você sempre aqui.